Por conhecê-lo, desde que morava num casario antigo e muito bem cuidado de Olinda, de frente ali, ou perto do Mosteiro de São Bento. Que o André teve lá diversas vezes. Sempre pensei que fosse pernambucano, mas não é. Não é pernambucano, ninguém é perfeito. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Graduou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É mestre em Direito pela Universidade de Harvard e doutor em Educação pela Universidade de Genebra. Foi membro do Conselho Nacional de Justiça. Fundou em 2002 a Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, da qual foi diretor até 2017. Autor de muitos livros, é membro da Academia Brasileira de Letras desde abril de 2018. Imortal, portanto, e imortal não precisa ter a idade revelada. Seja bem-vindo, Joaquim de Arruda Falcão Neto, e também o jornalista André Gustavo Stumpf e o professor e ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, membros honorários desta Academia do Brito. Se você me permite uma coisa, quando eu morava em Salvador, a Priscas Eras, conheci Dom Avelar Brandão Vilela, que era o cardeal primário do Brasil. Ele estava ali entre a eleição de João Paulo I e João Paulo II. João Paulo I viveu 30 e poucos dias. E eu fui a ele porque eu sou sobrinho de bispo, né? E tinha muita curiosidade de saber como é que se elege um papa. E ele riu, disse que era tudo obra do Espírito Santo e nunca me revelou como se elegia um papa. Como é que é mesmo que se elege um imortal? Primeiro, caros amigos aí todos, obrigado. Imortal é fake news. Não tem imortalidade. Principalmente porque eles prometem e não integram. Não entregam. Então, não entregam a imortalidade. É isso? Você acredita? De repente. Não tem. Então não se elege. Mas se você quiser algumas dicas. Se escolhe? Se você quiser algumas dicas, Eu quero. Algumas dicas. Primeiro, a gente costuma dizer que primeiro a pessoa entra na academia e depois é eleita para a academia. Então a pessoa tem que se chegar na academia, mostrar, porque ali tem muito de convivência, além da qualidade. A qualidade você vê mais objetivamente. Agora tem uma convivência que vai ser eterna enquanto durar. Então isso conta, não é? Ver a capacidade de trocar ideias, ver a capacidade de somar. E cada época tem os seus momentos. Então é o seguinte, mas tem um momento paradigmático, que é quando Machado de Assis queria uma academia de literatos, vamos dizer assim, mais poetas e romancistas, etc. E o Joaquim Nabuco não. O Joaquim Nabuco queria uma academia mais, vamos dizer assim, que hoje você chamaria de cientistas sociais, de humanidades, etc. Essa divisão permanece até hoje. E aí vocês veem hoje, né? Hoje, e ela não é fixa, ela alterna. Hoje você vê, entrou mais os não romancistas. Eu me incluo nisso. Não é? Fernanda, Gilberto Gil, Paulo Niemeyer, que é para dar uma amplitude na noção de cultura. Mas tem... A Fernanda Montenegro. Eu não tenho essa intimidade. Bom, eu comecei até lá, antes nunca tive.
E agora... E as pessoas se aproximam mesmo antes de virarem imortais. Não, isso é... Ou começam a se não. aproximar porque querem virar imortais. Não, isso aí é mais não uma brincadeira, mas se você vai lá e frequenta, daí é um dos motivos pelo qual tem muito Rio de Janeiro, porque a convivência é mais difícil, não é? Mas quando um acadêmico morre, a academia entra. E agora, com o prestígio que a academia retomou, com essa amplitude cultural e as posições que ela tem feita, sobretudo com Marco Lucchesi. Marco Lucchesi, ele viabilizou uma academia nova. É um intelectual de primeira, talvez o melhor de nós todos, com certeza, jovem, é o mais jovem de nós todos, e abriu a academia para esse novo momento. Merval chega, é o momento, então, de dar mais visibilidade e ampliar a noção de cultura. Agora, nós estamos em plena campanha agora. Nós estamos em plena campanha com a morte do nosso Zé Murilo. Quem daqui dessa mesa poderia pensar, alguns anos atrás, 10, 15, que nós tivéssemos uma competição hoje entre dois indígenas? São dois indígenas? Dois. Krenak e Munduruku. Então, quem poderia pensar que a academia ia fazer isso? Não pensava. E qual dos dois tem mais chance? Isso você não diz. Morro, mas não falo. Pois agora... Cortem tudo, a comida, tudo, mas eu não falo. Mas me diga uma coisa, mas tem muita traição nesse processo de votação? A perspectiva, a estatística é que você vai ter 3 que vão trair você. Ah, é? Geralmente 3 que traem. Prometem o voto e não dão. Não quer dizer que traia, é que na última hora pode ocorrer isso. Algumas vezes não revela. O Espírito Santo baixa. Não opinião. Quer dizer, não é traição, mas, ou seja, você faça a sua soma e tire 3. Isso é um bom ensinamento. Eu me lembro de uma vez ainda, quando eu ainda morava no Recife, trabalhava na revista Manchete, e aí fui receber o Juscelino Kubitschek, que era candidato à Academia de Letras, Brasileira de Letras. Isso é nos anos 74, 75, 76. E ele foi atrás de 2 votos nessa visita. Um em Recife, do Mauro Mota, que você conheceu muito bem, poeta, e outro em João Pessoa, do qual a gente não diz o nome. Não é autor de A Bagaceira, é tudo que eu posso adiantar, mas não se diz o nome porque não era um nome de boa sorte, pelo menos para os outros não era. Me lembro, no carro da Manchete, o Juscelino, eu caí na bobagem de dizer o nome do autor de Bagaceira e ele ficou procurando uma madeira dentro do carro para bater, para isolar. Acabou batendo na sola do sapato dele. E não foi eleito. E não foi eleito. E outra coisa, não foi eleito porque ele achou que aquele voto do cidadão que não se diz o nome, que o cidadão que não diz o nome tinha prometido para ele, o cidadão acabou não dando. Quer dizer, essa taxa de traição existe. Não diga de traição, assim. De repensar. Assim, de estatísticas não confirmadas. Não confirmadas. Eu sou melhor ainda que você. Eu digo, são pessoas tão gentis que não conseguem dizer não. Dizer não. Então a gentileza leva isso sim. E depois trai. Olha aí, essa competição entre... Isso aqui eu estou dando pensando no Cristóvão, essas dicas aí. Foi assim que vocês abriram isso, não? Essa conversa? Mas pensando... Essa competição entre indígenas que você cita me chama a atenção e aí eu queria pular também um pouco da Academia para o Supremo, porque pela primeira vez tivemos uma edição da Constituição
numa língua, num idioma compreensível para os indígenas. O que significa, o que está acontecendo, na sua visão, num país que em determinado momento tem 2 indígenas concorrendo ou disputando uma vaga na Academia Brasileira de Letras e a presidente do Supremo decide verter a Constituição para um idioma legível aos indígenas? Casado, não sei se apelar para a testemunha ocular do André. Quando o Aloysio Magalhães, em 1979, assumiu a Secretaria Nacional de Cultura, que era o Ministério da Cultura, o governo era Figueiredo. E Aloysio estava, a missão era buscar os referenciais nossos, tanto que ele criou o Centro Nacional de Referência Cultural. Qual era a nossa base? Quem é o Brasil? Por que o Brasil não tem um caráter? Eram essas as perguntas que a gente fazia. E o Aloysio foi pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, à procura do caráter nosso. E tinha os projetos mais fantásticos possíveis. Projetos de como é que o barro de Tracunhaém podia ser industrializado, ou projetos de como é que ajudou com Olímpio Serra a identificar a Serra dos Palmares do Quilombola. Né? E nesse momento, em 79, ele inaugura, não sei se você estava lá, ele inaugura a sede do que seria a secretaria. E o Figueiredo vai a esse negócio. E, a certa altura, o Aloysio faz o discurso de recepção e presenteia Figueiredo com um pau de chuva. Sabe o que é pau de chuva? Pau de chuva é aquele tubo comprido, indígena, envolto num tecido não, mas uma malha tecida à mão. E o pau de chuva é um símbolo da cultura indígena, me esqueço o nome, mas... E dá para o Figueiredo. E o Figueiredo fica pasmo com aquilo, não sabia o que era aquilo. Quer dizer, ele não sabia o que estava recebendo, nem por que estava recebendo. Quando você mexe com um pau de chuva assim, tem algumas coisas que faz... Vira para um lado, vira para o outro. Vira para o lado, vira para o outro. Sabe o que era aquilo? Aquilo é o símbolo da fertilidade. É a chuva que é preciso para você fertilizar o solo do Brasil. Ou seja, o progresso. Mas o progresso na linguagem, na simbologia indígena. Então, essa questão da procura das referências nossas, né, é uma questão permanente. E que, nesse momento, né, assume uma força maior, um protagonismo maior em diversas áreas, que não é só a cultura indígena, é a cultura das etnias todas, é a cultura, o protagonismo da mulher e de quem é o Brasil. O Brasil é essa mistura, não é? Então isso passou a ser um ativo. A gente sempre pensou que a cultura nossa fosse um passivo, mas a cultura nossa é um ativo.
Mas todas as culturas são ativas. Eu queria, desculpa se eu interrompi o senhor, mas é que nesse assunto do STF, dos julgamentos e das coisas que estão lá correndo, tem uma recente que é uma citação sobre a discussão do marco temporal, que o Mendonça, né, o André Mendonça, o ministro André Mendonça, veio com a tese do direito de conquista, que, portanto, as terras não são mais dos indígenas porque ele criou. Existe esse direito de conquista? Olha, primeiro você vai me chamar de você. Ah, ok. Tá bom, tá. Depois é o seguinte, eu participei da Comissão Arinos. Sim. E na Comissão Arinos eu fazia um pouco a comissão de ciência, tecnologia, com Cândido, Jorge Amado, você, Cristóvão, e tinha muitas ligações com os indígenas, que, enfim, com os antropólogos e tudo. Isso para constituinte, né? Isso para Porque as pessoas constituinte. não sabem. A gente estava fazendo um pré-projeto. Um pré-projeto da Comissão Arinos. Da Comissão Arinos. E tem lá um dispositivo que, se eu tivesse lá no Supremo, é como eu estaria interpretando. Tem um dispositivo extremamente simples, que é o seguinte: os indígenas têm direitos aos valores, práticas, hábitos de sua cultura. Então é como se dissesse, a Constituição não entra aqui. Nós temos a nossa... É uma subconstituição com uma autonomia dentro da Constituição maior. Isso foi muito claro naquele caso do assassinato, me esqueço o nome, que um indígena assassinou uma moça dentro de um Volkswagen, uma coisa assim. Violência, Lembra-se desse negócio? E a discussão era sobre que legislação ele vai ser julgado. Se as normas indígenas ou as normas da Constituição. Porque eu interpretaria isso, sempre que for possível, algo a favor da cultura indígena. E o espaço terrestre, inclusive, então? O espaço terrestre, inclusive. Agora, isso tem muitas questões de prova, a história se moveu, não é? O Alexandre está tentando um acordo. Um meio termo. Hein? Meio termo. Um meio termo, porque você não sabe... Tendo isso como princípio, você então aí tem que ver como é que isso pode ser aplicado. Não existe direito de conquista, então? Não, eu não acho direito de conquista, porque tem essa barreira, inclusive constitucional. Ok. Agora, isso é coisa de professor, né? De idealista. Joaquim, queria te perguntar uma coisa. O que você acha? A TV Justiça facilitou de alguma maneira a judicatura, o exercício da profissão, ou transformou os ministros em artistas de televisão? Repara, eu estava vindo para cá e dizer assim, o que eu vou dizer a eles que sabem tudo, já sabem. Eles estão, acha, né? Acho não, que estão em Brasília. Não é? O que eu vou dizer a eles, etc. Então eu tenho 3 caminhos assim. Eu pensei em 2 caminhos. Um é de dizer talvez um pouco de história que ninguém conheça, nem o Brasil conheça. Como essa história do pau de chuva como símbolo disso, né? Outra, eu tenho uma juventude fantástica, nova,
que estão fazendo pesquisas empíricas sobre o Supremo, sobre Judiciário, porque abriu-se a porta de saber como é que o Judiciário é, não como deve ser. Né? Então tem aqui 2 ou 3 dados que eu posso trazer. Esse aqui é fantástico, que é os donos do direito. É a biografia coletiva dos ministros do STF. Então aqui ele diz por que o ministro é escolhido. Assim que você perguntou como é que é escolhido pela academia, aqui estão as dicas, os 5 passos que ele Fernando Fontainha, ele trabalhou, e um grupo lá, essa história. Esse aqui é mais recente, é o seguinte, como é que se constrói o que vai para a pauta do Supremo? O que entra e o que não entra, que é o básico disso. Né? Quem é? Esse também foi nosso colega Luiz Fernando Gomes Esteves. Esse é o executivo-chefe lá do IESP, não é? Qual é o que era lá do Vanderlei? Guilherme dos Santos? Oh, meu Deus. E mudou o nome. E o PERJ. Hoje, quer dizer, hoje tem outro nome. Esse é do INSPER. Aí eu trouxe aqui, porque se em algum momento eu posso dar tudo. Conto uma história ou lhe respondo? Você acha melhor. Qual foi a sua pergunta mesmo? TV Justiça. Ah, sim. Ou é artista de televisão? TV Justiça. E aí eu vou pegar na questão da pauta. Tem pesquisas empíricas que mostrando que do Diego Werneck e do Leandro, mostrando que quando começou a TV Justiça, os ministros aumentaram seus votos. Mas isso empiricamente comprovado aí nessa história. Eu no CNJ, então vou contar uma história. Eu no CNJ, acabava as sessões, eu sou muito amigo do Jobim, vocês sabem, e eu ia para o gabinete dele, do presidente, bater papo. E aí um dia eu chego para ele, Jobim, como é escolhida a pauta daqui? Como, Joaquim? A pauta. O que você bota para julgamento? Não sei. Chama a Dona Leda aí. Dona Leda era a secretária da presidência do Jobim. Aí disse, Leda, que era quem fazia a pauta, como é que se faz a pauta aí? Ela disse, eles mandam para cá, os que acabaram, os relatores mandam, vão chegando, eu junto por temas, os advogados vêm aqui e pedem uma rapidez, aí eu dou mais rapidez, um ministro manda tirar desse negócio que ele tem que rever, ou seja, a pauta era decidida por Dona Leda. Existe algo mais importante no poder do que você decidiu o que é a pauta? Quando o advogado vai para uma reunião com outra parte, né, a primeira disputa é qual é a pauta. E quem ganhar essa primeira disputa ganhou. O Eduardo Cunha, ele geria a pauta. Como os presidentes. Hein? O Arthur Lira está fazendo isso. O Lira faz isso. Então, mas o STF hoje também faz isso. Sempre. Aí eu estou lhe contando como começou. Aí, não, mudou de lá para cá, Joaquim? Hein? Mudou. Peraí. Aí eu digo, ô Jobim, isso aí é seu poder, não sei mais o quê. Aí ele começa para trás e disse, e tem mais, Jobim. Com a TV Justiça, você faz o seguinte, você pauta algo que na segunda-feira você vai dizer antes do jornal, na quarta-feira você vai dizer antes do Jornal Nacional.
Porque eu solto na TV Justiça. E a TV Justiça vai ser a fonte do Jornal Nacional. Tá? E aí, Jobim disse, ótimo, não sei o que lá, mas ninguém vê a TV Justiça. Aí nós fizemos um projeto para a TV Justiça. Projeto com âncoras, com 4 telas, a tela grande, o lettering embaixo, o dia a dia à direita. Aí a gente fez, e aí eu disse, e eu que está aí um pouco agora. E aí eu disse, tem uma coisa, Jobim, acho que tem que ser chamada TV Supremo. Porque o Supremo é o que o povo entende. É uma coisa que dará força à instituição. Nessa altura, eu encontrei resistências dentro da mídia tradicional, que achava que dizia ser STF e não Supremo. Vê se o povão sabe o que é STJ, STF, TJE, não sei o que. Perdi. Por quê? Porque o Jobim disse, vai ser TV Supremo. Só que aí acabou o mandato dele. Entrou a Ellen. Aurélio, não? Entrou a Ellen. Ah, foi a Ellen. Aí a Ellen disse assim, isso é coisa de Joaquim Falcão. Vai ser. Mas o povo fala Supremo. Pois é, isso é. Está no Supremo. Mas isso é que é STF, ninguém sabe. Sim, o que mas é viraram artistas por conta disso ou não? Ah, sim. Você vê. Artistas não. Celebridade. A gente tem que ter cuidado com Total. o Ricardo, porque ele já me falou, ele já fez com que eu falasse em traição. Agora ele está querendo que eu fale em artistas. Isso, Não pode falar em celebridade. Estrelas. Não, o que eu posso dizer a você é que passou a ser um desses aqui mostra que a decisão de pauta ou do timing do Supremo é influenciada pela mídia, pela imprensa. Então a imprensa não necessariamente decide o julgamento, mas influencia os relatores, influencia a presidência e o Supremo no timing. E o timing é tudo. Uma das novidades deste tempo de hoje, né, no meu acompanhamento morar em Brasília, acompanhar com atenção e interesse a política, é que o Supremo passou a ser o protagonista dos 3 poderes. Não tem para ninguém, é o Supremo que assumiu, a estrela dos 3 poderes, hoje é o Supremo. Quais são as causas disso, o senhor que é um estudioso e um especialista do assunto? Só para completar. E aí é algo que vale para tudo que eu disser. Não existe Supremo, existe Supremos. E existe núcleos, e existe parcerias que se refazem, que se ajuntam sobre determinado momento. Não é fixo. São 11 ilhas mesmo? São 11 ilhas que fazem um arquipélago do momento. Entendi. Já que você falou de ilha e pernambucano, Joaquim Nabuco, quando foi pela primeira vez ver o mar, ele morava no engenho Maçangana. Tinha 12 anos, 10 anos, não sei quando. 15 quilômetros da praia. Naquela época era um dia de viagem, hoje é 20 minutos. Ele foi à praia pela primeira vez, jovem, está lá no livro dele, Minha Formação. Aí ele teve uma epifania quando viu o mar. Para ele, a terra tinha se tornado líquida e movente.
Então o Supremo é líquido e movente. Tem uns que são artistas e que usam isso, outros não. A Rosa não usa, tá certo? A Carmen Lúcia tem o seu modo Twitter de ser protagonista da cena, que é diferente de outros ministros lá. Né? Se eu perguntar, se eu fizer uma expressão aqui, vocês vão dizer logo qual é o ministro. Ninguém. Fica à vontade. Ninguém nesse país está acima da Constituição. Celso Mello. Amado, Celso. A assinatura dele. É assim, naturalmente. Então eles aproveitam. E uns usam politicamente, para o bem ou para o mal. Falam que não devem. Esses você não quer citar. Não, não sei quem são. Voltando à sua pergunta. Qual foi mesmo? Repete Desculpa. a pergunta, Wanda. Nem Como ela que lembra. o Supremo se transformou no protagonista dos três poderes de forma muito absoluta? Quais são as causas disso? Tá. Eu lhe agradeço muito essa pergunta, porque você me permite eu focar no que eu acho que é o problema da democracia, um programa estrutural. O que quer dizer, pois não? Pois não, o que é? É assim mesmo. É sim. Pois não, é assim. Pois não é sim. isso. É sim. É isso. Posso lhe servir um pouco mais de Coca-Cola? Pois não. Não, aí você diz, pois não. Aí eu sirvo. Em Pernambuco, se você diz, você vai? Amanhã diz, pois sim que eu vou àquele negócio, não vou não. O sim é não. Então esse é um drama. Nós queremos nos regular por palavras na Constituição. Só que o sim pode ser não e o não pode ser sim. O conceito de igualdade, o conceito... Porque é a discricionariedade o problema da democracia. A discricionariedade é você. É uma escolha que você faz. Beber ou não beber. É discricionário. Mas tem certo limite. Eu tenho que ter um copo, eu tenho que ter isso, etc. O que a gente está vendo hoje em dia é que quebraram os limites da discricionariedade. A justiça quebrou. E você não sabe mais qual é o limite. As decisões ficam todas sem limites. Então você vê esses argumentos sobre os indígenas, não é? Direito de conquista. Se você pensar, por exemplo, no argumento que eu defendi aqui, do Alexandre, não, mas isso é mais fácil de negociar. Meu Deus, o Supremo não negocia. O Supremo não negocia. Tem que chegar a dizer assim, o sentido dessa palavra é essa. Acabou. Só que a semiótica avançou, a linguística avançou, a política entrou dentro. Se você lê o livro de Montesquieu sobre três poderes, o capítulo, ele diz que não tem palavra com mais significado, isso é naquela época, palavra com mais significado no mundo do que liberdade. Né? Então, o Supremo, quando também o Celso Mello diz, o Supremo é quem fala por último. Quer dizer, o Supremo é quem se apropria da palavra e diz o conteúdo da palavra é esse. Então, o problema da democracia está na apropriação política por um poder do Estado com capacidade de
impor e exigir de um sentido da Constituição, mas não a Constituição. Joaquim, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Me avisam se eu estou sendo muito profissional. Não, está aí, sendo né, ótimo. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, a gente ouviu, eu sempre entendi que o nome Supremo é porque é exatamente isso, ele foi escolhido para dar a última palavra do ponto de vista da Constituição. E aí você viu agora uns ministros dizendo que não resistiram à pressão no caso da Lava Jato, que era muito difícil resistir à pressão. Mas ele não foi escolhido para resistir à pressão? Ele não está lá com um cargo vitalício para isso? Tá, mas são humanos. Mas são humanos. Não te assusta ver um ministro confessar que não resistiu à pressão? Hoje em dia pouca coisa me assusta. Mas deixa eu dar uma meia volta. Democracia não é ter a última palavra. Democracia é ninguém ter a última palavra. Como é que você julga, então? A julga assim. A democracia foi feita com 3 poderes, distintos, com competências, etc. e tal. Então, se o executivo faz um A, aí o legislativo diz não, é B. Aí vai para o Supremo e ele diz não, é a linha. Aí volta para o legislativo para ir contra o Supremo. Através de emendas à Constituição, através de impeachments, através dos mecanismos de controle. De modo que, para mim, democracia é a continuidade da tensão entre os poderes. Se você não... Democracia é tensão e não estabilidade. Fernando Henrique já dizia isso. Não é? Então, os 3 poderes, para serem democratas, têm que ser tensos. Não pode ter um que diga de agora em diante sou eu. Se ocorrer isso, qualquer um, a gente saiu da democracia. Esse é o risco que a gente está tendo aí agora. Agora, me diga uma coisa, Joaquim, a partir de que momento, desde quando isso começou a se tornar assim, quer dizer, essa preponderância do Supremo, esse excesso de protagonismo do Supremo começou a se demonstrar? Faz pouco tempo? É desde quando? Como é que os últimos 4 anos refletem nisso ou não refletem? Bom, os últimos 4 anos, eu vou ir um pouquinho mais para trás. O século XIX foi o século do parlamento. O século XX foi o século do executivo, das guerras, dos líderes e de não sei o que lá. Está falando no mundo como um todo. No mundo como um todo. O século XXI é o século do judiciário. No mundo todo. No mundo todo. Isso por quê? Porque no século XX, 120 países optaram pela democracia, que não eram. A Alemanha não era, o Brasil não era, a Argentina não era, a África e toda não era. Mas aí optaram. Então este século é o século do stress test da democracia. E no stress test da democracia, o judiciário foi assumindo um protagonismo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a pessoa busca estabilidade, encontra instabilidade. E aí você acha que o Supremo seja vitalício, seja isso, etc. Vai lhe dar mais estabilidade. Mas é o contrário. Respondendo, a esposa do John Stevens, não, o presidente da Suprema dos Estados Unidos. Oh, meu Deus, enfim, daqui a pouco vem. Ela
tem uma firma para contratar estratégias de advogado no Supremo. O Clarence Thomas, não é? Recebe milhares e milhares. O Alito recebe milhares e milhares. Então a França já trocou de modelo de Supremo, a Inglaterra também, tudo nesses últimos anos. Então aqui não vai ser diferente. Resta saber quem controla o Supremo, se os outros órgãos não controlam. Aí você tem, as pessoas falam, mas a Constituição ampliou o número de entidades que pode ir para o Supremo de 88 para cá, etc, etc. Ampliou, mas isso não quer dizer que você tenha instabilidade. Sugiro que depois eu mando para você que esses estudos, né? A incerteza da pauta é um dos fenômenos da instabilidade institucional que a gente vive. Isso cabe no que o senhor chamou de responsabilidades irresponsáveis? Quando o senhor fala de infocracia, você tem a aparência de responsabilidade, quer dizer, a legalidade, a forma de legalidade, porque a decisão foi tomada por um magistrado no Supremo, que é a Corte Suprema, mas o conteúdo dela cria instabilidade, é ilegítimo. Então a outra tensão que a gente vê é a tensão entre a aparência de legalidade, porque foi tomado por fulano, foi tomado por cicrano, percorreu um caminho. Mas esse pessoal aqui diz, olha, esse caminho aqui não tem rota. O caminho de você decidir o time. O Luiz Fernando, ele coloca uma questão que eu não tinha percebido, mas é tão óbvia. Nós, na minha gestão na FGV, a gente criou o Supremo em Números, com pessoas que estão aí hoje. Diego Werneck, Ivar, Pablo, etc. Tem uma juventude aí de 40 anos que faz pesquisa sobre o Supremo como é. Eu chamo isso de realismo constitucional, e não utopia constitucional. Ele diz o seguinte, e aí a gente levantou a questão com números das decisões monocráticas que são maiores do que as decisões colegiadas. Tá? O Supremo espesneou, foi contra, mas está fazendo um dever de casa no sentido, a Rosa avançou nisso, no sentido de evitar o monocratismo. O que é o monocratismo? É eu tomar uma decisão sozinho, em nome de um colegiado. Isso, algumas poucas exceções, podia ser assim. Mas não é assim em lugar nenhum do mundo. O poder é da instituição e não do indivíduo. Aí o Luiz Fernando faz o seguinte, mas gente, o monocratismo começa quando o relator decide qual é o timing que ele quer julgar. O relator não é o voto. Vocês estão entendendo? Não é o voto só que é monocrático. É o processo do timing é monocrático. Então é como se você fosse fazer uma trilha onde você não soubesse quando você vai chegar. E o chefe dizendo, corre, 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 para. Aí você diz, quando é que a gente chega? Não, esquece. Então, o monocratismo
não é somente do julgamento, é do processo. É do processo todo. Daí ele comprova isso tudo. Você acha que o Supremo está refletindo? Tem gente lá dentro refletindo sobre isso? Hoje? Eu acho que... Não responde, pois não. Não. Eu acho que tem gente que pensa nisso. Tem propostas que já foram feitas. Né? Mas essas propostas do processo interno, do regimento do Supremo, aí a gente entra no problema constitucional. O Supremo não deve se meter no processo interno do Legislativo, nem do Executivo. E aí não admite que se meta no dele. E aí, pela própria, pensa, essas mudanças só virão de dentro do Supremo. O que a gente pode imaginar é que Rosa iniciou um novo período, pelo menos mais calmo, pelo menos mais digno, pelo menos em que o Supremo pode ter uma atuação. Rosa nunca deu uma entrevista. Desculpa chamar ela de Rosa como Fernanda, mas é porque você acaba estudando tanto, né, que a gente passa a ter uma intimidade, nós com ela, mas não ela conosco. Então é o seguinte, Ricardo, você depois vem o Barroso, não é? Que está preocupado com isso, fez várias propostas, mas a questão não é proposta. A questão é transformar a proposta em realidade. E só o Supremo pode. E aí entra os interesses mais complicados possíveis. Você não consegue ver no horizonte uma reforma do Judiciário a partir, incluindo ou a partir do Supremo? Eu acho que é a minha esperança. É a minha esperança. A Rosa, mesmo com essas decisões que ela tentou de dar prazo para pedido de vista, a Rosa, a proposta dela era muito mais dura. Ela teve que negociar dentro do Supremo, mas avançou. E do monocratismo, avançou. Deixa eu dar um... Ô, Joaquim, posso fazer uma pergunta? Pode. Você está olhando? Pronto. Diga. É uma pergunta pessoal, mas com mala intenção de generalizar no Brasil. Pegando bom porque ele confessa logo. Sim, confesso logo. Mas eu quero dizer que tem a ver com a sua resposta à pergunta do Noblar, de que para estar na Academia Brasileira de Letras, para ser eleito já devia estar dentro. Tem gente que todos nós achamos que já devia estar dentro do Supremo e que não chegam lá. A minha pergunta é, você é um desses que há mais de 30 anos as pessoas acham que poderia ser um ministro do Supremo. O que é que ele barrou? E daí, como é que a gente faz um dia um livro como esse que está aí, mas com as biografias dos que não conseguiram entrar? Ah, é boa ideia. No meu caso, eu nunca tive essa ambição. Não, essa é outra coisa. Dois, não, isso não, aí. mas aí você diria, não quero, mas não, ninguém lhe chamou. Não, por quê? chamou? Ah, chamou? Então? Um dos fatores é você vir para Brasília e decidir logo que você quer ir. Barroso. Barroso veio para Brasília com o objetivo de ser ministro supremo. Period. Tá certo? Isso é mal? Não, isso é bom. Principalmente pela qualidade e essa história toda. Não, a minha associação dos juízes me ligou, sei lá, década de 80, 90, me perguntou assim, você quer, se você quer, você faz campanha ou nós que fazemos campanha? Eu disse, não quero, não vou fazer campanha. Mas porque isso nunca, você me conhece, nunca, alguma vez eu lhe falei da Academia Brasileira de Letras? Jamais. Nunca foi a minha missão. E
O livro aqui mostra que para ser ministro você tem que vir para Brasília, você tem que fazer política, mas não partidária, e você tem que ter a ambição. Aqui descreve os fatores. Para provocar, veja bem, nesse momento tem uma vaga no Supremo e todo mundo vai descrever por que alguém foi escolhido. Ninguém estuda por que fulano, ciclano, beltrano foi impedido, excluído, não aceito. E aí vem uma pergunta que ninguém eu tenho... foi não aceito. Não, vai ser. Tem uma lista aí de pessoas. Informalmente, mas não, informalmente. Então não... tem critérios para barrar. Agora a pergunta tem uma intenção. Você não acha que está na hora de mudar o critério de escolha de ministro do Supremo? Acho. E aí qual seria a sua proposta? Mas o Flávio Dino primeiro propôs que fosse 12 anos apenas. Então, tem uma proposta. Aí é o mandato. Não, sim, mas isso está tudo junto. Não. Depois você tem um processo na Argentina, em outros países, muito mais aberto. Ou seja, você é obrigado, o presidente, quando indica com o currículo, etc, etc e tal, e tem uma discussão pública. E tem alguns, assim, como ele tem que ir para o Senado, ele teria uma transparência nisso aí tudo. Nos Estados Unidos isso já deu certo diversas vezes. Essa transparência pública antecipada, etc e tal e tudo, né? Depois, você quer saber se o processo de indicação Cristóvão é cultura, Cristóvão. No tempo do Otavinho, né, foi quando nós começamos na Folha a questionar o Senado, e que o Senado tinha que ser aberto. E se você vai ver que foi no tempo de Otavinho uma pressão que a gente fez, o Diego Werneck fez comigo, eu fiz, Otavinho, etc. Você fala Otavinho Frias Filho. Otavinho Frias Filho, que era para você abrir esse processo. Mas agora, eu tenho esperança, mas acho pouco provável, porque foi feita uma aliança extremamente forte entre os três poderes. E vem sendo construída essa aliança. Desde a Lava Jato. Nem eu julgo você, nem você me julga, nem nós julgamos o outro. Nem eu puno você, nem você me pune, nem nós punimos o outro. Se você quer aumento de salário, dá para mim, dá para os outros, etc. Então tem isso dentro do próprio Supremo, dentro do próprio Congresso, tem forças que são contra essa bolha de poder que foi feita. Mas nesse momento a gente vê que politicamente é muito improvável que se quebre essa bolha. Né? Então, a relação de forças, como diria o Azedo, é desfavorável. Correlações. Aplicado isso a... Mas deixa eu dar aqui a vocês um dadozinho, Cristóvão, que eu mandei fazer, depois eu posso distribuir. Decisões em 2023 que o Supremo tomou. Sabe quantas? 67.676. Mas aí me explique, decisões, no caso, são despachos em processos? Não, decisões, Ou sentenças, de fato? Decisões dizendo não ou sim. Decisão final. Decisão final. 76 mil? Dos quais 31 mil é da Rosa Weber, ou do presidente, que admite ou não, é o juízo de admissibilidade. Isso representa que o Supremo leu, que a presidente leu 35 processos por hora.
de trabalho. Quer mais? Decisões monocráticas. Isso por quê? Porque decisões monocráticas foram 56 mil. Nossa, quase empata. Colegiadas foram 11 mil. A primeira turma, esse ano, decidiu 9 casos. A segunda turma, 15. O plenário, 40. Mas olha, Ou seja, eles criaram, em vez de controlar o acesso, eles criaram máquinas virtuais de decisão. Mas cada ministro tem que votar no plenário virtual. E se ele vota, o pressuposto é que ele leu. Mas ninguém lê 76 mil Ninguém decisões. lê esse tanto Mas- de coisa. Qual é a consequência? Qual é? É um certo descrédito. discreto. Decisões equivocadas. Né? Decisões equivocadas. Com Um base certo- nesses dados e pelo que você está dizendo, se estou entendendo direito, o Supremo, e não só o Supremo, o Judiciário inteiro, porque o Não. método é assim, né? Mas principalmente o Supremo, se desacredita a partir da própria produção. Não, eu acredito que ele, em vez de tomar a decisão difícil, que é de diminuir os casos que chegue lá, porque isso diminui o poder, e em vez de fazer um processo interno previsível, que desse estabilidade até a política econômica. Desses casos aqui, a maioria imensa são questões administrativas e tributárias. Então, Onde a principal parte é o governo, o principal interessado. Né? e os empresários e os investimentos. Então, a perpetuação da estratégia de mais é mais, em vez de ser de menos é mais, né, é que faz isso. Então, foi usada a tecnologia, mas de uma maneira que só o Supremo pode ganhar o Supremo. Só o Supremo pode reformar o Supremo. Sim. E isso é a esperança que a gente tem que ter. Só o Supremo pode corrigir o Supremo, só o Só o Supremo Supremo pode reformar o Supremo. A não ser que crie-se um conflito entre poderes. Você vê a Muito possibilidade disso? Mas o critério. Você vê, cara, Eu não. Eu sou muito Pessoal, cético. acompanha o relator. O critério de escolha não é o Supremo que vai definir, é o Parlamento. Tem uma proposta, tem diversas propostas no Congresso, mas tem uma que diz que a escolha do ministro do Supremo passa, primeiro, por uma lista de 6 nomes indicados pela comunidade jurídica. O presidente escolhe desses 6, 3 nomes. Esses 3 vão para uma sabatina no Senado. O Senado, depois de sabatinar os 3, escolhe um. Aí não tem mais suspeita de relações promíscuas. O que você acha disso? Além de que é complicado. Não é complicado. Eu acho o seguinte, os advogados fazem parte do sistema de justiça. O OAB. Você gostaria que a OAB... A OAB indicaria um dos 6. Você Está gostaria... na proposta. Sim, você gostaria? Não vejo Hoje? por que não. Desde que seja um entre 6, que o presidente escolha 3. Então, O problema é que teve essa decisão do Supremo agora que permite que parentes, que advogados, etc. Eu estou fazendo isso para mostrar a você que qualquer processo não será blindado. Você pode imaginar o melhor processo, não será blindado.
só será blindado se tiver um acordo político, como foi feito o CNJ. O CNJ foi feito com acordo com quem? Você sabe. Jobim, Márcio Tomás Bastos e Zé Jorge Vasconcelos, que era o relator do PFL, Márcio do PT e Jobim do PMDB. Então, Cristóvão, eu costumo dizer que o Brasil é uma farmácia com todos os remédios à vista. Sabe o que falta? Alguém que vai lá puxar, né? Então é o seguinte, você tem agora a engenharia tinha que ser no processo político. Olha, estamos chegando perto, muito perto do fim de mais esta conversa da Confraria do Brito com um convidado ilustre como Joaquim. E diga uma coisa, aplicado tudo isso que você está dizendo, a situação concreta, real, próxima, de que pode demorar mais um tempo, mais um bom tempo, mas essa situação de ter acontecido uma tentativa de golpe, do ex-presidente da República tá aí alvo de investigações e tudo isso vai se concluir em algum momento. Como é que você vê isso dentro do Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, como coroação, pro bem ou pro mal, enfim, desse processo todo. Perguntando de forma mais direta, que você não gosta. Bolsonaro vai ser condenado ou não? Quer saber se o Bolsonaro vai ser preso? Se você acha que ele... Não, eu nem perguntei preso, eu perguntei condenado. Pode não ser preso. Respondendo da maneira... Você acha que ia ficar confortável o tempo inteiro? Não? Respondendo de uma maneira que você não gosta. Chega de circunstâncias. O Brasil é o contrário do Lord Keynes. Lord Keynes diz que in the long run we all dead. A longo prazo estamos todos mortos. O problema do Brasil é que a curto prazo vamos estar todos mortos. Porque a longo prazo a gente vai. Retira essa pergunta, eu não sei, é de circunstância. Você já me deu a chance de eu mostrar que a discricionariedade pode ir para lá, pode ir para cá, pode ir para cá. Vai depender Mas isso do dia vai de acabar, chuva. não tá cedo. Vai depender do dia de chuva ou dia de sol. É impossível você dizer. É impossível. É impossível. Você pode dizer o seu desejo, sua opinião, etc., mas não a sua análise. Sim. A análise hoje é de você não ser, é da incerteza, é da liquidificação institucional. A gente está no processo de liquefação. Essa é a manchete dessa Liquefação institucional. Então, para responder isso, está ligado com esse negócio. A gente vai poder. Agora, antes de terminar, se vocês me permitem, que eu não queria terminar. Quem foi a João Pessoa ultimamente? Quando? Quem foi a João Pessoa ultimamente? Antes da A última vez que eu pandemia, fui depois foi da com o pandemia? Juscelino. Foi com o Juscelino. Quem foi a Fortaleza ultimamente? Eu. Fortaleza passou Recife. Passou sem dúvida. É um outro país. É uma força. É uma força. Fortaleza. É um vigor. Ou seja, João Pessoa. Foi eleita a melhor cidade para se viver no Brasil. Eu fui lá agora, é limpa. Não tem grafites, limpíssima. Eu passei agora 8 dias em João Pessoa e Fortaleza. Quem é o governador de João Pessoa do Ceará? Não sei. E eu passei 7 dias com as pessoas ao vivo.
Quem é o prefeito de Fortaleza e tudo? Não sei. É um Brasil que ignora isso tudo e que está crescendo. Tá? Então tem uma pauta emergente no Brasil, que é um Brasil que está dando certo. Então, o seguinte, não falamos uma vez sobre Brasília. Então eu posso ter esperança nisso, porque está havendo um certo descolamento de dependência cultural e que impedia o país de ser múltiplo, de ser plural, de etnias, de miscigenação, como já diria nosso Gilberto. Então, existe uma questão de pauta no Brasil. E a imprensa, eu acho, tem seu papel, tem sua importância. A imprensa tem que pensar qual é a pauta do Brasil. O senhor vê ela fazendo isso hoje em dia? Pouco. E por um motivo, não sei por motivo, mas a imprensa, eu saí de lá convencido de que, dos dois agora, de que tem uma pauta emergente no país que não é necessariamente a pauta política de Brasília, do Rio de Janeiro ou de quem quer que seja. Mas, Joaquim, você se especializou no Supremo. A nação tem muita curiosidade. É um poder que avançou muito nos últimos anos. O Supremo pisa na linha? Pisa. Pisa. Pisa os Supremos. Alguns sim, outros não. Uns ministros sim, outros não. Pisa dentro da linha, às vezes, não é? Agora, é preciso um VAR. Se o VAR negro não é preciso um VAR. E o VAR é a mídia, é a eleição, é a participação das mídias sociais. Então tem todo um VAR aí que tem que ser mobilizado de outra maneira. Agora, pisar na linha, eu piso, você não pisa não? Mas eu tenho o direito de pisar. Ela não confessa. Ela não confessa. Ainda bem que eu cheguei aqui dizendo fui eu. Muito bem, gente. Mas ministro do Supremo não tem o direito de pisar. Eles são diferentes de nós. Mas aí ele diz, são humanos, tá vendo? Sim, são humanos, mas são ministros do Supremo. Né? Tudo Quando nós pisamos fora da linha, a gente afeta quem? Os amigos, a família. Eles afetam a nação brasileira. Eu concordo a inteiramente. República. No meu governo, tudo será resolvido em 24 horas. Não temos nada. O problema, Cristóvão, é que eu sou do realismo constitucional e você é da utopia constitucional. E é por isso que a gente se dá tão bem, a vida inteira, né? A vida inteira. Né? Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma rodada da Confraria do Brito. Tão logo o nosso convidado Joaquim Falcão saia, a gente recomeça com aquela breve sessão falando mal do candidato. Ou do candidato, me desculpe. Do entrevistado, não pode, porque aí já estourou todo o tempo. Não, pode. Pode. É porque ele fez um artigo falando sobre uma exposição que chamava Com o Coração Saindo pela Boca. E aí ele citou algumas expressões assim que são costumeiras e tal. Eu queria falar elas rapidinho para o senhor dizer, nesse momento do Brasil, qual se aplica. Pode ser? Pode. Com o coração saindo pela boca, dedo podre, costas quentes, pé na bunda, mão dupla, na ponta da língua, molhar a mão, comer com os olhos, pé de guerra, saco cheio, nó na garganta. Nó na garganta. Ah, eu sabia que o senhor ia Foi por isso que você botou a última. Vocês combinaram, mas tudo bem. Nossa.